linha de tendência. O que é uma linha de tendência? A gente vem aqui, pega uma linha de tendência, a gente está vendo aqui que o gráfico está descendo. Vamos marcar uma linha de tendência acima do gráfico, porque a linha ela precisa seguir a tendência do gráfico. Então, eu marco uma linha do topo desse gráfico, porque ele está em tendência de baixa, até o final, até o toque, ó, que ele deu do gráfico, mas não tenha rompido essa linha imaginária. Se fosse uma tendência de alta, eu pegaria do fundo e subiria. Eu pegaria do fundo dessa tendência de alta abaixo do gráfico, porque a linha tem que seguir, o gráfico ele tem que tocar aqui e continuar subindo, tocar aqui e continuar subindo. E tendência de baixo, ele tem que tocar aqui em cima, continuar descendo, tocar aqui em cima, continuar descendo. Qual é a melhor linha de tendência de baixa ou de alta? É quando o gráfico ele está apresentando côncavos. O que são côncavos? O que é uma linha de tendência que eu posso analisar para fazer uma possível entrada? São as linhas de tendências que possuem côncavo, tá? Que é esse U, tá? Então, o que o gráfico faz? Ele toca na minha linha, faz a movimentação, toca lá de novo. É como se fosse uma resistência. Numa linha de tendência de baixo, é como se fosse uma resistência. Você está vendo que ele... Vamos imaginar que o gráfico está tocando aqui na minha linha. Então, ele sempre vai fazer essa movimentação aqui, ó, numa tendência de baixo. Então, o que a gente presume? Que quando chegar nesse ponto aqui e ele tocar, ele vai continuar descendo. Ele vai fazer uma nova movimentação. É assim que a gente trabalha linha de tendência, ou de baixa ou de cima. A melhor linha de tendência de um gráfico é quando ela apresenta côncavos. Então, vamos lá. Vamos imaginar que esse gráfico ele só estava até aqui nesse ponto. Então, ele apresentou um côncavo, ele apresentou dois. Realmente tocou aqui e continuou descendo. A gente teria que esperar um toque aqui para a gente ter certeza que a nossa linha de tendência está sendo respeitada pelo gráfico e a gente pode usá-la como uma técnica de entrada. A gente teria que esperar aqui. Bom, como a gente sabe que essa linha de tendência está exausta, está prestes a romper ou não está mais segura para a gente operar nela? A gente tem que reparar se o gráfico está tendo velas, tá? Deixando pavis acima dessa linha de tendência. Deixa eu procurar aqui uma linha de tendência que eu possa falar para você ver. Acho que aqui dá pra fazer. Ó, aqui. É aqui. Essa linha de tendência aqui é uma linha de tendência de alta. Tá? Então, a gente tem que marcar a linha abaixo das velas, porque a gente quer que ela toque na minha linha e continue subindo. Então, se você reparar aqui, ela fez um primeiro toque aqui, fez um segundo toque, e no terceiro, ela deixou duas velinhas romperem. Mas mesmo assim, ela continuou subindo e tentando entrar de volta nesse canal, tá? De alta. Ó, ela tentou voltar para cá para dentro. Só que ela começou a deixar uns pavis para fora desse canal. Essa linha de tendência aqui, ela já está começando a enfraquecer. A gente tem que pular fora quando começa a acontecer isso. Por quê? Ela vai romper o que aconteceu aqui, ó. Ela rompeu de vez.
Então, vamos lá para outro exemplo. Você tem uma linha de tendência mais forte que essa que eu estou te mostrando. Essa aqui que está acontecendo, que eu já tinha marcado da primeira vez, ela não teve força para chegar a tocar aqui. Mas é considerada uma linha de tendência de baixa forte, sim. Porque ela teve pelo menos 2 toques na minha linha. Que foi esse e foi esse. Esse aqui chegou muito próximo. Mas o gráfico continua abaixo da minha linha. Eu presumo que é quando chegar aqui, quando tocar aqui, ela vai continuar descendo e eu dou um toque para baixo. Entro para baixo. Como eu posso ter mais certeza ainda? Vou num gráfico com um período de tempo maior e observo aqui, ó. O gráfico está respeitando essa tendência de baixa? Sim. Por quê? Está respeitando a minha linha. Só que não é uma linha de tendência de baixa tão forte, porque ela não apresenta uma quantidade de côncavos que eu possa ter mais segurança. Mesmo assim, se você quiser usá-la como uma técnica, um filtro de entrada, pode usar sem problema nenhum. Se der uma entrada para baixo e você perder, você aguarda uma próxima entrada ou um pullback. Para ter mais certeza se a nossa linha está sendo respeitada, a gente sempre tem que voltar no passado para ver que a gente só consegue prever uma movimentação futura se a gente observar o que aconteceu no passado, uma movimentação que possa se repetir no momento que a gente está operando. A gente está vendo aqui que sim, está respeitando essa linha de tendência de baixa. É possível que se tocar aqui por mais uma vez, mesmo você estando num tempo gráfico de 5 minutos, essa linha de tendência aqui, ela está sendo respeitada pelo menos até 30 minutos atrás. Vamos ver em H1 para ver como é que tá. Ó, a gente também consegue enxergar que a H1 está sendo respeitado. Quanto mais a gente volta atrás e vê que o respeito está acontecendo no gráfico, maior certeza que a gente tem que essa zona, que esse ponto aqui de linha de tendência está forte. Então, é possível que se repita mais uma vez, que toque aqui e reverta o gráfico todo. Se tocar aqui, a gente tem mais certeza que a gente pode fazer uma entrada para baixo, porque é possível que ele respeite mais uma vez. Você não acha que ele pode romper por ele já ter tocado umas 3 vezes ali? Ele pode romper, mas o gráfico predominantemente está me mostrando que ele quer continuar para baixo. Por quê? Quando uma linha de tendência forte ela está prestes a romper, o gráfico se aproxima mais dessa linha. Aqui ele ainda está muito distante da linha. Aqui ele não conseguiu chegar ainda. E ele, entre aspas, está longe da minha linha ainda. Para ele romper essa linha de tendência aqui, ele precisa estar pelo menos mais próximo do gráfico e com aquele gatilho que eu te falei lá atrás. O gráfico começa a apresentar alguns pavis e algumas velas fora dessa linha. Ele começa, tipo assim, ele explode uma vela verde, por exemplo, enganando a gente, mostrando que quer romper, mas ele volta e fecha abaixo. Aí ele explode mais uma vela, deixa um paviozinho, deixa um corpinho aqui, mas ele volta e fecha abaixo. Isso quer dizer que o gráfico está tomando força para rompimento. Ele está querendo fazer um rompimento. Então, foge dessa linha, porque essa linha está perigosa. Esse gráfico aqui, provavelmente, como a gente está em esses pavis aqui estrategicamente próximos, né? Então, é possível que, se o gráfico tocar aqui, mesmo que ele rompa a linha temporariamente, ele ainda vai fazer uma reversão e deixar um pavio. Porque essa zona aqui é uma resistência. Independente da linha de tendência, ela não deixou de ser resistência. Tá? A gente sempre tem que confluenciar, unir as técnicas
para melhorar ainda mais a análise. Então, mesmo que ela rompa essa linha de tendência, é possível que quando ela toque aqui, ela reverta, porque aqui é uma resistência forte. Tá bom. Então, eu marquei um alarme aqui, ó, bem aqui nesse finalzinho desse pavio. Se o gráfico voltar mais aqui em cima, a gente vai ser avisado e a gente volta aqui para ver o que aconteceu. Uhum. Bom, vou abrir outros gráficos para a gente ver se tem mais alguma zona de linha de tendência para a gente poder estudar. Por que você está abrindo no digital mesmo? Não tem nenhuma preferência agora, não. Eu estou abrindo aleatoriamente. Tá? Uhum. Como a gente não vai operar agora, nem na conta de treinamento, não faz diferença se eu abrir na digital ou na binária, porque o gráfico é igual. Só muda o tempo. Então, aqui eu não estou vendo isso agora. Só estou abrindo para ver qual gráfico que eu posso encontrar o que eu quero para poder continuar te explicando. Uhum. Ó, aqui a gente tem uma linha de tendência de baixa? Tem, mas não é possível analisá-la. Não é possível. Ela está descendo assim, desenfreadamente, não tem côncavo, não toca na minha linha. Não tem como eu usar essa análise puramente nesse momento. Eu posso deixar uma linha de tendência aqui para eu lembrar que ela está numa tendência de baixa agora, mas fazer uma entrada numa vela que toque aqui é perigoso, porque não tem filtro aqui, tá? Esse gráfico aqui não tem o que eu quero. Aqui tá fechado. Aqui também não tem o que eu quero. Mais aqui embaixo. Ó, aqui eu posso usar. Bom, a gente está vendo que é uma linha de tendência de alta, porque o gráfico está subindo nesse período aqui, né? Está subindo até ele romper, ele subiu bastante. Vamos dizer que ele ficou subindo de meio-dia até do meio-dia de ontem até hoje, às 8h50 da manhã. Esse gráfico aqui, provavelmente, ele não fica aberto 24 horas. Ele tem períodos que ele abre e fecha, então por isso esse tempo, assim, relativamente curto para esse tamanho aqui de movimentação. Mas não tem problema nenhum. Aqui a gente tem uma tendência de alta. A gente pode observar que ele possui côncavo, mas não é um côncavo tão definido. Por que não é tão definido? Porque não está tocando exatamente na minha linha de tendência de alta, mas está muito próximo. Eu posso considerar? Posso, claro. Só que tem que ter uma análise mais filtrada, porque o côncavo ele não está tocando, ele não tocou todas as vezes na minha linha. Porém, como eu consigo filtrar essa linha de tendência para eu fazer uma possível análise? Como eu sei que ela não está exaustiva? Como eu sei que eu posso fazer uma entrada? Qual momento eu faço a entrada? Simples, tá? Eu tenho que ter, pelo menos, 2 toques nessa linha para eu ter o mínimo de certeza que essa linha é uma linha de tendência que está sendo respeitada. E num próximo toque, que eu imagino que ela vá tocar na minha linha de tendência que foi formada, no terceiro toque eu coloco para subir. Eu dou uma entrada para cima, porque eu estou numa linha de tendência de alta. Então eu imagino que quando ela toque aqui, novamente, ou seja, no terceiro toque, ela vai continuar subindo. Lavínia, eu posso continuar esperando que ela toque novamente na minha linha? Eu faça outra entrada para subir? Você pode. Porém, você tem que
Você tem que unir outras técnicas a essa análise para ver se o gráfico ele pode respeitar mais uma vez ou se ele tem tendência a romper. Por exemplo, como que eu uno mais alguma técnica nessa situação? Suporte e resistência, por exemplo. Dá uma olhadinha lá no passado, vê se tem alguma área de suporte e resistência próximo àquele ponto na linha de tendência que você considera que o gráfico vai chegar e vai reverter, sabe? Nenhuma análise 100% sozinha, ela respeita o tempo todo. Você precisa, de vez em quando, unir a outra técnica, filtrar mais aquela tomada de decisão, sabe? Fazer uma limpa geral, confluenciar técnicas, 1, 2, 3 técnicas, para você ter uma certeza maior. Então, isso também, essa parte do terceiro toque também serve para suporte e resistência, porque a partir do terceiro toque, a probabilidade de você ter ganho vai diminuindo. Não quer dizer que você não tenha que entrar no quarto toque. Você pode entrar no quarto toque, desde que você analise novamente e veja se essa possibilidade ela é forte. Se realmente aquele ponto ali é um ponto que tem muito pavio, respeitou muito, se aquele ponto ali foi um ponto que respeitou, mas também rompeu, se aquele ponto ali é um ponto de linha de tendência. Então, você tem que confluenciar, juntar essas técnicas para fazer um filtro melhor. Vamos lá no pullback da linha de tendência. A gente tem um pullback aqui. Ó, ele rompeu a minha linha de tendência, tá? Fez uma lateralização aqui. O que é lateralização? O gráfico não está subindo e nem está descendo. Ele está lateral. Ele ficou durante um determinado período de tempo na lateral. Esse período aqui que ele passou na lateral se chama um período de exaustão, tá? O gráfico ele ainda não se decidiu para onde quer ir, ele está naquele período exausto e a gente precisa esperar uma vela de força para impulsionar o gráfico para algum lado. Aqui foi uma vela de força de alta, ele voltou a subir. Ó, eu vou aproximar aqui. Ele ficou um período de tempo aqui, ó, na lateralização. A gente teve que esperar uma vela de força para impulsionar o gráfico para algum sentido, para cima ou para baixo. E em seguida o gráfico deu um velão, né? Que na verdade é essa aqui que é a vela de força. Essa vela aqui foi só uma vela de respiro. O que aconteceu? Ela já conseguiu mostrar com essa vela aí para onde ela queria ir. Por quê? Ela rompeu essa resistência aqui, ó, da lateralização. Foi essa vela que rompeu. Mas foi essa aqui que decidiu para onde o gráfico queria ir. Porque ela também rompeu a linha de tendência.